Muito bem, hoje o nosso assunto no nosso culto, amo muito minha família. Antes de mais nada, eu gosto sempre de reforçar que este culto é o culto que o Senhor nos vacina. Vacina contra o quê? Não tem vacina aí contra a gripe e tantas outras coisas. No culto de quinta-feira, tivemos um momento de oração e Deus falou muito comigo quando o pastor Vacil chegou o momento dele orar, e ele mencionou na oração dele de nós não baixarmos as guardas com os Sambalás e Tobias. O que eu quero dizer com isso? As investidas do inimigo, não é? Contra os casamentos. Então eu agradeço a Deus quando Deus levantou para que nós sejamos reunidos para todos os meses estarmos levantando esses muros, ajustando os muros, né? Do nosso casamento contra o espírito de briga, separação, divórcio. Glória a Deus, o seu casamento está uma maravilha e vai continuar, amém? Posso falar amém? Ouviu o amém de vocês? Amém? Mas Deus quer te usar. Deus quer que você possa ser um canal dele, porque você vacinado, né? Você vai poder transmitir a tua saliva curada por Deus, no amor de Deus, vai transmitir cura para muita gente. Amém? Amém? Quem crê nisso? Amém. Feche os seus olhos e fala: Senhor, tudo quanto é vacina que o Senhor tem, me dá agora. Vem os seus anjos agora e nos cura. Amém? E hoje ele está dando uma vacina um pouco mais específica a respeito de comunicação. Como é que está a comunicação? A gente dá uma checada nessa situação. Não preciso dizer que quem propôs o assunto comunicação não foi eu, foi a mulher, porque normalmente a mulher é quem... E eu fiquei pensando a respeito disso e comecei a me lembrar quando nós, já ainda bem novinhos, fiquei apaixonado por essa mulher. E começamos a... Já está mais ou menos novinho. Muito, estou mais apaixonado, meu bem. Mais ou menos novinho ainda. Ah, mais novinho, é claro, o senhor não vê não. Novinho. E eu me lembro que a gente conversava, tinha assunto, viu? Se tivesse celular na época, eu não sei o que seria. Nessa época, então, ficava na porta, no portão, batendo papo. Frio, não importava frio, dia de semana, a gente ficava lá, tinha que trabalhar cedo no dia seguinte, e o papo ia, até que a sogra lá dava aquele: não vai entrar não, já vai, está indo. Eu chamo essa época, no meu caso durou bastante, que a gente namorou por muito tempo, foram mais de 5 anos, né? 5 anos e meio. E o interessante é que conhecendo outras pessoas, eu chamo isso da fase da conquista, né? Você fala, faz os projetos, os sonhos. E eu ouvia sobre casais e casais que brigavam, se separavam, e uma coisa a gente dizia um para o outro: nós nunca vamos nos separar. Amém. Esses eram os assuntos que a gente tinha. Foi: olha, nós não vamos nos separar, nós vamos se casar, mas nós não vamos nos separar. Amém. E a gente era uns católicos daqueles que ia na missa do galo, lembra disso? Vocês não lembram disso, né?
A Beth nem na missa do Galo ia, não queria saber nada com o padre. E essa fase, a gente faz muitos planos, muitos projetos, né? Vamos ter tantos filhos, vamos fazer tal curso, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Aí vem a fase do casamento. Vem a fase do casamento e aqueles papos longos começa a ficar mais curto. Eu não sei. É uma tal de um espírito aí que ataca os homens, um espírito de machão. O cara acha que só ele sabe, né? Hoje a gente vê que era demônio mesmo. E de vez em quando ainda a tampa do caixão quer levantar e você tem que matar o cão, o burro velho, o burro chucro, que quer ressuscitar dentro de nós. Então os papos que eram longos, começam a aparecer demandas, necessidades, e de repente falta o trabalho, falta o recurso financeiro. Quando não falta, o cabra trabalha demais, não é? Então já chega cansado, não quer saber de muita conversa. E o espírito machão manifesta que é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus na casa de vocês não manifestou, né? Mas na minha vida manifestou terrivelmente. E a Beth faz parte de uma família do lado da mãe dela, que são mais de 10 irmãos, e todos eles assim foram criados aqui no interior de São Paulo. E eles tinham uma tese lá para brincar, para mexer com as mulheres. Eles diziam que isso dentro do espírito machão, tá? Tentando linkar aí com o espírito machão. Falavam assim: ela quer mais o quê? Já tirei ela da roça, já dei nome, casa, comida, dei até filho. E ficava aquela coisa, né? O espírito que a mulher fica quietinha aí que você não tem vez. Para pensar nisso. Eu já tirei você da roça, como se fosse um favor, né? Mas aquilo era uma brincadeira de família, mas no fundo, será que era só mesmo brincadeira de família? E essa fase, quando começam as demandas, né? O que acontece? Hoje, essa geração que eu tenho visto, dispõe de mais informação antes de casar. Né? Principalmente porque o casamento, o dia que eu entendi mais ainda, que é algo que o próprio Deus, né? Ordenou, é um mandamento de Deus, deixa o homem a sua casa e une. E a gente olha para trás e vê cada um com as nossas histórias de família, e vê quanta coisa a gente assistiu, viu, mas algo que mexe dentro da gente, e a gente quer isso. E a gente quer isso. Essa instituição é uma instituição que muito é atacada, muito. O inimigo investe pesadíssimo, não é? E os casais, a grande maioria não tem um treinamento para lidar com as demandas. As demandas, eu gosto da palavra demandas, estou precisando disso. Eu quero isso, marido, está faltando isso.
Se ela veio de um lar onde ela não tinha aquilo, fica mais fácil. Mas se ela vem de um lar e de repente tem, dali a pouco não tem mais você para dar, a coisa fica complicada. Cada um tem a sua história de como lidar com isso. E em certa ocasião, eu me relacionei muito pouco com um fornecedor de equipamento, e ele, já um senhor assim, um italiano grandão, de uns 60 anos na época, e ele falou assim: poxa, mas você assim tão jovem, já está fazendo essas coisas? Eu falei: estou querendo esse equipamento assim. Ele foi com a minha cara e falou assim: você está casado há quanto tempo, tal, não sei o quê. Ele apresentou a tese dele. A sua esposa é nascida aqui na capital ou veio do interior? Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: as meninas que nascem em São Paulo, todo fim de semana, elas estão habituadas a arrumar o cabelo, fazer a unha. Ele vem de uma geração mais antiga, onde lá, segundo a tese dele, não tinha isso. E ele dizia que as mulheres que vêm normalmente de regiões onde, hoje com a televisão nem tanto, essa tese dele está mais do que furada, né? Mas ele dizia que as mulheres são mais tranquilas, exigiam menos, custa menos. As mulheres de longe. As mulheres de longe. E aquilo eu achei interessante, o homem dentro de uma conversa puramente comercial, vir falar de um assunto desse, sobre casamento. Por quê? Porque se a Bíblia não cita casais específicos que se separaram, mas ela cita que o problema está lá, que existia isso no meio, né? Que existia, que desde a época de Moisés, eles vieram perguntar a Deus a respeito de como eles deveriam proceder. Agora, retomando, o que é que Deus tem para uma nova geração? O que Deus tem para cada um de nós nesse tempo? Ele tem à nossa disposição. Eu levei quantos anos para poder participar de uma reunião como essa que a gente tem aqui no MCI já há alguns anos? Muitos anos, você faça a conta, aonde nós podemos sair daquele sistema tradicional, religioso, de estarmos reunidos, porque se foi Deus quem disse para o homem se unir à sua mulher, a gente passava lá para carimbar o cartão de domingo, aí ficava legal na segunda, mais ou menos na terça, e continuava fazendo o que queria. Enquanto hoje Deus tem derramado pelo Espírito Santo de Deus coisas lindas, maravilhosas a respeito de como nós devemos nos portar como homens e como mulheres no que tange ao viver bem, ao andar junto, a depender dele. Quem concorda comigo? Hoje nós estamos numa dispensação do Espírito Santo, aonde é muita vacina boa mesmo, né? Da mesma forma como a ciência, a palavra a gente vê que a ciência se multiplica, o homem já foi na Lua, já está querendo ir a Marte. Nós temos aqui um irmão que tem grandes experiências em pesquisas, e a gente vê, a televisão está todo instante aí falando de quanto a pesquisa avança. Agora, para o teu viver bem, o quanto eu e você podemos
nos aprimorar nesses ensinos que estão aqui. O quanto está à nossa disposição. O quanto está à nossa disposição. Eu quero ler rapidamente aqui, que eu vou passar para a Beth, um texto de Filipenses, está no capítulo 3. Eu vou começar no verso 7. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosa. O que era muito valioso para você? O teu diploma? A tradição da tua família? O que era tão valioso para você? Sua conta bancária? Agora lancei-as toda fora. Lancei-as todas fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Aqui, essa palavrinha, meu Senhor. Se você está aqui disposto, como você está aqui presente, disposto, deixou o seu conforto e está aqui investindo, ouvindo, procurando aprender, Senhor, você não vai sair daqui de mão vazia. O Senhor está te vendo. Ele é teu Senhor. Você já creu que Ele te salvou da maldição eterna? Vamos viver eternamente com Ele, mas enquanto esse momento não chega, nós temos a promessa e esperança e fé de vivermos bem. Há um plano para você e para mim de viver bem, porque Ele é um Senhor justo. Contando, Paulo continua falando, eu pus de lado o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo e tornar-me um com Ele. Um com Ele. Quantas vezes a gente fica mucumbuso, chateado, triste, querendo acabar com tudo, eu não presto para nada, mas ele está dizendo que, olha aqui, achando que valia menos do que nada, achando, qual ser humano já não passou por essa frase, achando que eu não valo menos do que nada? Porém, ele diz que em Cristo eu posso ser um com Ele. É o acesso, está disponível para que eu seja um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, porque Ele é o único padrão para mim e para você. Não contando mais em salvar-me por ser suficiente, bom ou por obedecer à lei de Deus. Quando me falaram a respeito de Cristo, eu dizia, não. E me falaram também do adversário. Eu dizia, não tem nada de diabo não, isso não existe. Aqui se faz, aqui se paga. Eu não espanco minha mulher, não espanco meus filhos, não roubo ninguém. Mas há algo divino, além dessa natureza humana, que a gente aprende e absorve no dia a dia, amém? Portanto, está aqui. Vamos continuar renunciando
todas as outras coisas, todo o sistema grego que eu e você, desde criança, fomos ensinados. Há um novo sempre de Deus. Há um novo sempre de Deus, que nos tira, que nós podemos renunciar. Não, isso eu não quero mais, esse comportamento está errado. Porque a geração fast food, tudo é rápido, então brigou, vou separar. Brigou, vou separar. Casou, não faz mal, agora está brigando muito, vou separar. Não. Renuncia, que tem aí algo que não vem da parte de Deus, querendo que você pare de investir na sua vida, no seu cônjuge. Invista, invista, invista e invista. Amém? Agora eu vou passar um pouco para a Betinha falar. Isso aqui não descobriu como é que liga ainda. Tá ligado, meu bem? Por conta disso que o Marco está falando, né? A gente tinha os padrões de família, né? Das nossas famílias. E na minha família eles eram, meu pai e minha mãe não criam imagem nenhuma, então era o católico que não era praticante, né? Falei, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é isso, que quando a gente começou a aprender melhor, né? Sobre a nossa vida conjugal, a gente até apanhou um pouquinho no começo. Eu até falo que eu posso dar graças a Deus, porque não foi tão complicado assim. Mas, como ele falou, minha família era grande, do lado da minha mãe era grande, eu sou neta de italiano, né? Então, eu sempre falei que eu não gostava de briga, eu não gosto de confusão, eu não gosto disso aqui. Só que todo mundo sabe que eu falo bem baixinho, né, gente? Pode até tirar o microfone aqui que vocês vão ouvir. Então, e eu detestava falar palavrão, né? Mas uma coisa que eu sempre foi muito bocuda no sentido assim, eu sempre falei, não, eu tenho que ser sincera, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que falar o que eu acho. E muitas vezes eu fui mal criada, sem educação, porque eu não sabia a hora de falar, né? A gente tem que aprender que não é porque você acha as coisas que o outro tem que ouvir na hora que você quer, da maneira que você quer. E às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas o Marco é muito calmo, você é 100 por hora. A gente até demorou um pouquinho para alinhar isso. Mas eu sei que ele é meu ponto de equilíbrio, da mesma maneira que eu também sei ser o ponto de equilíbrio dele. Mas muito mais ele na minha vida foi por conta da minha natureza de ser, pela minha personalidade, né? E por conta disso eu falo que a gente demorou um pouquinho mais. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos guardou e aquilo que Ele falou, a gente casou decidindo que a gente ia ficar bem, que a gente ia viver, que a gente ia passar pelas circunstâncias e ia ter que dar um jeito. Mas a gente era criança, a gente não conhecia a palavra, então a gente sofreu um pouquinho também, né? E quando a gente como ele falou, Deus tinha falado comigo para a gente falar sobre comunicação. E a gente deu um curso que chama Comunicação, Sexo e Dinheiro, não sei se alguém fez aqui com a gente. A gente fez uma vez só esse curso. E na hora que eu falei, eu me lembrei logo. Falei, Marco, é aquele livro, né? Vou pegar aquele livro. Gente, eu nem consegui pegar o livro. A única coisa que eu fiz do livro foi olhar contra a capa. E o Ed Cole, ele fala assim, olha, o amor não existe sem relacionamento, pois ele só pode se manifestar quando há alguém para ser amado. Então, a gente só se comunica se tiver mais uma pessoa. A gente só se relaciona com outra pessoa. Um relacionamento é algo pessoal, assim como a salvação, né? Eu decidi que eu aceitava Jesus na minha vida. Eu queria Ele para entrar na minha vida, para eu sair da minha cadeirinha do eu e Ele entrar. E no casamento é isso, né? Sempre que eu falo, quando a gente está atendendo o casal, porque isso aqui não dá. Porque eu não gosto disso. Porque eu não sou assim. Porque eu não gosto de ser carinhoso, esse negócio de pega, gruda e beija. Eu falei, então você não devia ter casado. Porque se você decidiu morar com alguém, você vai ter que beijar, abraçar, encostar, chamegar, ouvir, falar. E às vezes as pessoas falam, mas ele não tem essa natureza. Então, devia ter pensado antes de casar. Você não vai mais morar sozinho, você não vai mais dormir sozinho, você não vai ficar mais sem ter que dar satisfação para ninguém. Muda muita coisa, né? E as pessoas, às vezes, não acordam para isso, né? A gente fala assim,
Você ensina que você casou para fazer o outro feliz. Gente, a gente escuta na nossa sala muitas vezes, eu não aceito isso, ele tem que me fazer feliz, ela tem que me fazer feliz. Se a gente não se render, não vai mudar nada na nossa vida, né? Então eu gostei muito dessa frase, que ele fala, nada que seja impessoal pode trazer satisfação verdadeira. Porque esse livro fala de comunicação, sexo e dinheiro para o casamento, para o relacionamento. Então é aquilo, não dá para acontecer nada, né? Se você quer ter uma coisa impessoal. Aí você vai falar, não, mas eu não tenho impessoal, mas tem tanta coisa que a gente é egoísta, né? Que a gente quer do nosso jeito, eu quero assim, eu quero assado, né? E muitas vezes, principalmente para nós mulheres, a gente não consegue falar, né? E eu tenho 36 anos de casado e o Marco ainda não adivinha, gente. Eu tenho que falar para ele, escuta aqui, ó, eu estou querendo isso aqui. Às vezes tem que falar, porque com todo esse tempo de experiência, não sabe ainda, né? Então, a gente como mulher tem que aprender, né? Eu falo que é que nem meu aniversário é 2 de novembro. Então eu já tinha um trauma porque minhas tias iam primeiro para o cemitério para depois me cumprimentar, ou então ao contrário. Então eu não tenho problema nenhum de falar, gente, meu aniversário é finado, minha mãe falava assim, você está vivíssima, por isso fique em paz, né? Fica tranquila que as suas tias vêm aqui, mas todo mundo te ama e você tem saúde. Aí minha mãe fazia o discurso dela para não me deixar com trauma por causa do dia de finados. Mas eu aprendi, sabe? A pessoa fala, ninguém lembra do meu aniversário. Eu já aviso logo, meu aniversário é 2 de novembro, não tem problema, né? Não é, Wanderson? Eu falo até que eu quero o sonho diet sem açúcar, eu aviso tudo, né, Eliana? Por quê? Eu vou ficar choramingando? Não estou falando que por causa disso alguém tem que me dar presente, não sei o quê, mas eu também não vou choramingar, porque eu já avisei, é meu aniversário. Se não me cumprimentar, eu vou falar, nem lembrou, né? Mas porque a gente foi aprendendo a se comunicar. E uma coisa que um dos versículos que eu ia colocar isso dentro do casamento, né, há muito tempo atrás eu estava em Brasília, a gente foi num congresso, e a gente ouviu era um congresso até profético, e aí a pessoa falou, eu vou falar rápido, pode me cutucar aí, tá bom? Que eu já estou indo diferente do que eu coloquei. O que você deseja orar? E quando eu estava no ônibus, quem estava indo para o hotel, eu falei, eu quero a sabedoria, né? Eu preciso de sabedoria na minha casa, no meu casamento. E quando o pastor orou por mim, estava no ônibus, que ele era conhecido da pastora Mágico, ele falou assim, olha, Deus já te deu a coroa da sabedoria, eu só vou pedir para ele ajustar, porque você entendeu que a sabedoria está dentro de você, mulher, né? Então, eu vou pedir para ajustar. E isso me marcou muito, né? Porque a mulher sabe dificular. Eu nem sabia o que eu estava pedindo naquela hora, eu queria sabedoria, mas eu não estava ligando com o versículo. Então, a palavra, como a Cleusa já leu, né? É preciso ter sabedoria para construir uma casa, entendimento para edificá-la sobre o fundamento sólido, né? Então eu preciso buscar, nós mulheres precisamos buscar isso. Mas eu vou para frente na parte da comunicação, que o que eu quero, a gente se propôs a fazer algo aqui hoje, e por conta disso eu já vou direto para o versículo, que é Tiago 1,19. Vou ler direto, tá? Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Né? Pronto para ouvir. Quando a gente casa, é uma das coisas que a gente fala, você está pronto para ouvir? Né? Que a gente estava falando agora na reunião, eu falei, às vezes eu falo com o Marco, ele ouviu, mas não escutou nada, né? Às vezes ele fala, Beth, eu falo com ele uma semana depois, eu te avisei, ele, você me avisou? Eu avisei, você só não escutou, né? Então às vezes está tão assim, que não escuta, e uma das coisas que a gente aprendeu é isso, precisa parar para ouvir o outro. Será que a gente está pronto para ouvir? Né? O Marco, como eu sempre falei muito, mais que a boca, né? Ele aprendeu a ouvir, mas aprendeu a desligar também de vez em quando, né? Mas o que a gente faz dentro da comunicação? Será que a gente se preocupa com isso? É o que eu falei, como eu era muito achava que eu tinha que ser tão sincera, às vezes ele nem estava terminando de falar, eu já estava colocando tudo. Então eu tive que aprender a ser uma boa ouvinte, né? Será que a gente sabe ouvir? Quando a gente ouve mais, a gente demora para responder, pensa para responder, e como o versículo fala, demora para se irar, né? Mas quando a gente já está a 200 por hora, às vezes você não ouve, porque uma coisa que a gente aprendeu muito é isso. O nosso tom de voz faz muita diferença. Não estou falando só para a mulher, né? Às vezes a gente fala, um dia eu ouvi o Josué Gonçalves, ele fala, a diferença da comunicação, né? Você pode falar, fala que me ama, eu te amo. Fala que me ama, eu te amo, né? Então, o tom de voz vai expressar aquilo que a gente está sentindo. E, às vezes, a gente está bem, mas o outro não está bem. E, quando você fala alguma coisa, o que acontece?
distorce e entende isso. A minha natureza é diferente do Marco. O Marco, às vezes, ele demora um pouquinho. Eu já deu alguma confusão, eu já peço perdão, já resolvo logo. Ele demora um pouquinho mais para assimilar. Já mudou isso, bastante, mas ele ainda está faltando um fiozinho. Sabe como é que é? E para mim não dá, gente. Eu falo, Jesus amado, esse negócio de ficar brigado, que vira, que não olha para a cara, que vai dormir de bumbum, não funciona para mim. Então, quando ele ficar bravo com alguma coisa, para mim já tinha que resolver, porque esse negócio de ficar se mordendo, vou remoer, não tenho paciência para isso, gente. É melhor a gente resolver e conversar. Não é agora porque eu quero do meu jeito. Eu também aprendi que a gente tem que resolver logo do que ficar ruminando aquele negócio. Mas o processo dele foi diferente do meu. Então, muitas vezes eu sei que se eu falar alguma coisa num momento que eu não pensei, ele vai entender distorcido, porque eu conheço o jeito que ele é. Ele demora mais para assimilar, e se ele está mais bravo, eu vou falar alguma coisa, ele pode até distorcer. Levanta a tampa do caixão. Então, uma das coisas dentro disso é isso. Será que eu sei a hora de falar? Né? A gente vai aprendendo, né? Até hoje, de vez em quando, eu esqueço disso e atropelo. Se atropelou, vai dar confusão. Por quê? Porque eu tenho que pensar na hora de falar. É aquilo que a gente fala. Se a gente não se preparar para conversar, ter uma conversa mais séria, que a gente muitas vezes tem, né? Porque não adianta falar que ninguém tem problema, que a gente não tem briga. Se a gente são duas pessoas diferentes, a gente vai ter divergência. Mas muitas coisas sérias a gente aprendeu que a gente precisa orar, se preparar até para conversar, senão vai dar um quebra-pau que não precisava. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, isso é uma coisa que é fundamental dentro da comunicação. Será que eu sei esperar a hora de falar? A gente tem uma irmã que foi morar nos Estados Unidos e ela escreveu para mim vários dias. Eu não aguento mais, porque ele chega do trabalho e não olha para minha cara. Eu já tentei tirar o sapato, a meia, dar um chá, dar isso, daquilo. Aí faz um mês ela me falou, Beth, eu aprendi. Quando ele chega do trabalho, eu não vou tirar meia, não vou tirar sapato, não vou querer servi-lo. Eu deixo ele lá. Ele senta, toma um copo de água e fica mais ou menos 1 hora. Porque acho que ele quer desligar de tudo. Trabalha numa fábrica, o negócio é pesado. Aí é que ela fala, você quer jantar ou ele vai tomar banho? Aí ela falou, eu descobri que eu tinha que desenvolver isso. Eles são mais maduros, mas você imagina no casal mais jovem. Pode não ter uma mania dessa, mas tem outra. Se a gente não tiver essa sensibilidade, você vai falar, chega do trabalho, não olha para minha cara, não liga para mim. E ela disse assim, olha, quando eu entendi isso, a qualidade do nosso relacionamento mudou. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? É aquilo que eu falei, a gente não vive mais sozinho. E o outro não é igual a gente. Então se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai se ferir muitas vezes, né? Porque você cria uma expectativa e ela não é real. E eu não acho que isso é uma coisa que é só no recém-casado. Porque às vezes a gente está de um jeito como mulher em casa, e você espera que teu marido já entenda aquilo. E da mesma maneira eles. E não acontece, aí você fala, pelo amor de Deus, né? Eu posso dizer com 30 anos de casado, né? Mas não dá, porque às vezes a gente não consegue respeitar o outro da maneira como ele está, da maneira como ele chegou em casa, né? É aquele negócio, será que se ela perguntasse, ou se a gente perguntasse, sabe, por que você está assim, está tudo bem? Não posso falar agora que eu não estou bem. E a gente aprende a respeitar, às vezes a gente quer, não, vou ajudar, então cutuca. Então, é o que eu falei, será que a gente está pronto para ouvir e até para esperar ser ouvido? Né? Porque às vezes a gente não sabe fazer isso, porque a gente também quer atenção. Então, como eu estou emocionalmente, também vai determinar como eu ouço e como eu falo, muitas vezes, né? E o tom de voz muda o sentido do que eu quero falar. E o tardio para falar também é isso. Se eu sei ouvir, se eu consigo ouvir, a Bíblia já fala isso, né? Quando a gente ouve e a gente espera para responder, esqueci o versículo agora, da resposta precipitada, né? A gente vai pecar muitas vezes, mas se eu sei ouvir, quando a gente costuma dizer que quando a gente sabe ouvir, você está olhando o sentimento do outro, você está prestando atenção no outro. Não é só ouvir aquela palavra e acabou. Então, isso não vai permitir muitas vezes o quê? Aquilo que a palavra fala. Se eu estou pronto para ouvir e sou tardio para falar, muito mais tardio eu vou estar para poder o quê? Mirar, né? Tem muitos maridos que falam assim, meu marido teve muito essa característica. Fica quieto, ou então cala a boca mesmo, né? Eu falo que ele é uma belezinha, todo mundo fala que ele é um doce, né? Eu falei, vai lá em casa para ver se ele é tão doce assim. Está ficando um docinho, né, Marco? Mas eu falo, ele aprendeu a dar uns cala-boca, porque do jeito que eu era, eu tinha que dar uns cala-boca. Mas é aquele negócio, muitas vezes ele fala, não dá para falar agora.
para, porque o negócio vai ficar feio, né? E às vezes eu estou tão brava que eu tenho que resolver ali agora. Eu falo, volta, Beth, porque você já ensina, você já sabe como funciona. Então, às vezes é isso. Como é que você está reagindo, né? E como é que você lida quando o outro não está reagindo da mesma maneira? E aí entra naquilo, na mulher que reclama. Estou falando mais das mulheres porque é uma característica muito, né? Se a mulher está em casa, começa a reclamar. Ou então, porque você não me dá atenção, porque isso, porque aquilo outro. Quando a gente fica falando muito, a gente fica rixosa. E às vezes a gente não admite que é rixosa, né? Porque muitas vezes a falta de posicionamento do homem também vai gerar a mulher rixosa. Eu falo isso. Se o homem não se posiciona e não toma sua posição como homem, como cabeça, para ela poder ter a segurança e muitas vezes o posicionamento que ela espera, ela vai ficar rixosa. Então fala, eu não aguento a mulher rixosa. Mas é o que a gente sempre diz. Será que a gente está olhando para nós mesmos? Porque a gente está sempre esperando do outro uma mudança. Mas até nisso, se a gente começa a olhar para a gente vai saber se a gente está... Quem é que está proporcionando isso, né? Eu brinquei e falei lá de uma irmã que fez o curso Mulher Única e ela disse assim, e por que esse curso não aconteceu antes na minha vida? Né? Porque ela começou falando que ela precisava por causa do casamento. Aí, agora que está terminando, ela disse assim, por que eu não soube disso antes? Porque eu não teria gerado um monte de coisa no comportamento do meu marido. Então, é aquilo que ele falou, se a gente não aprender a entender que a gente precisa mudar primeiro, será que eu estou sendo uma boa companhia? Será que eu sou agradável? Será que dá para me aguentar? Porque tem dia que a gente nem se aguenta, né? Mas será que o outro consegue me aguentar do jeito que eu sou? Se eu sou bem-humorada, como é que eu trato as pessoas? Então, esse posicionamento da gente de começar a trabalhar essa comunicação no sentido assim, será que eu estou ouvindo? Será que eu tenho paciência? Será que eu estou escutando mesmo? Será que eu estou ouvindo a minha mulher, o meu marido, entendendo como é que a condição que ela está naquele momento, ou ele está? As coisas vão mudar. Só tem uma coisa que eu queria colocar aqui. Não, diga. segura aí, para não perder o... Porque senão a gente vai fugir do propósito também, né? Perder um ponto aqui de uma palavrinha que ela falou, que fez muito sentido para mim, continua fazendo muito sentido para mim, e nos cursos que a gente faz aqui com os homens, de 10, 11 falam a respeito disso. Do quê? Quando nós homens, não estamos posicionados, transmitindo segurança para nossas esposas, aí entra coisas simples assim, né? Como mulher rixosa, só reclama, só cobra, né? E as coisas, o homem não está posicionado, e nós não podemos esquecer que o problema, agora estou falando para os homens, repitam após mim, o problema do que, repitam, o problema do que está dando ruim lá em casa, o culpado sou eu. Na minha casa sou eu, na sua casa é você. Amém? Aí a gente descobre que a gente ajuda também a criar o problema, né? Amados, a palavra fala, Deus Pai, cabeça de quem? Não, de Cristo. Cristo, cabeça da mulher, dos teus filhos. Quando o homem não está alinhado com o cabeça que é Cristo, ele faz da cabeça dele o inimigo, a família, a tua esposa e os seus filhos ficam desprotegidos e o Satanás apronta até. Quando você alinha, eu costumo dizer que orando, a coisa pega. Se não orar, irmão. E é uma coisa simples. É uma coisa simples.
Quando vem, obrigado, quando vem as cobranças, as necessidades, eu chamo de demandas, né? Estou precisando disso, está faltando isso. E o homem, a minha experiência, quando eu comecei nos caminhos do Senhor, quando faltava o dinheiro, que eu não tinha o dinheiro, eu chutava o que estava na frente, mas chutava. Eu não aguentava eu mesmo. Imagina eu, né? Jesus foi tão misericordioso com a minha vida, era que como se não houvesse mais a palavra dinheiro, moeda, não existisse mais. Foi muito sobrenatural. De você ir buscar em Deus a saída. E nós homens não fomos, assim como elas também não foram treinadas para o casamento, os homens não foram treinados para resolver isso. Então hoje você é canal para falar coisas simples como essa. De buscar a Cristo para resolver as coisas mais simples. Ó, está faltando tal coisa, vem cá, vamos sentar. Pai, em nome de Jesus, o senhor acabou de ouvir aqui a minha esposa, ela falou que está faltando, nós estamos precisando disso. Chama junto para orar. Mas só que está dentro do machão, o quê? Se vira, meu, dá teus pulos. Ou não? Ou não? Então nós temos que renunciar a isso, arrancar essa velha forma de ser, de agir, de proceder, e confiar, porque foi Deus quem disse, para que eu viva bem, viva em paz dentro, em harmonia dentro da minha casa, eu tenho que estar alinhado, sabendo que tudo que eu necessito, Jesus me supre, porque Ele foi suprido pelo Pai. Aí as mulheres, com tudo que está aí, desde movimentos feministas e tudo mais, espiritualmente tem a tal da, começa com J, que não é Jesus, né? Atacando as mulheres. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se alguém não entendeu, depois pergunta que a gente explica melhor. E a gente se torna esse porcaria de Acabe aí. Não sabe como resolver. O pastor Vacil, um minuto atrás, antes do culto, estava lendo para nós um testemunho do irmão que acabou de fazer o curso e disse: puxa, quanto tempo eu não sabia que eu poderia ter essa posição de ser o sacerdote do meu lar. Que experiência linda ele está tendo depois de 20 e tantos anos de casados. Então, Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando cada vez mais. E o inimigo trabalha mesmo nas nossas mulheres para se tornarem reclamão, rixosa e tudo isso. Mas creia, Cristo está com você, creia que você, tudo que você necessite, você encontra em Jesus. Não há o que você precise que não tenha em Jesus. É só você abrir sua Bíblia. Está lá em Hebreus 13, os últimos versos. Tudo que eu necessito, eu encontro em Jesus. Tudo que eu necessito. Amém? Vai, Betinho. Amém. Só para terminar, que a gente vai terminar a reunião hoje às 9h30. Mas antes de terminar, a gente quer fazer uma outra coisa. 2 coisas que eu quero colocar. Primeiro, que era no meu início da palavra, e só isso aqui. Eu ouvi uma frase que fala, e que eu creio muito nisso:
O problema é que o que se junta debaixo do tapete, um dia te derruba, né? Dentro da comunicação tem isso também. Eu vou ficar quieta, eu não aceito, eu não gosto, vai deixando para lá. Tudo que a gente deixa para lá, eu gosto de falar que ou a gente vai implodir, vai sair tudo para fora, fica implodindo, uma hora vai explodir, né? Mas também aquilo que a gente não consegue resolver, você vai jogando embaixo do tapete lá, sabe, aquele negócio, vai te derrubar um dia, porque a gente tem que lidar. Dentro do relacionamento marido e mulher, a gente precisa tratar das coisas. Aquilo que eu falei, se eu não consigo tratar na hora, então vamos orar. Vai buscar em Deus. Meu marido nem ouve. Né? Muitas vezes eu falava assim, Deus, só mostra as coisas para mim, o Marco está falando que eu estou arrumando pelo em ovo. Então fala com ele. Aí um dia Deus falou para mim assim, audível, Beth, ele é o cabeça. Eu falo com ele, faz a tua parte. E a minha parte era o quê? Orar muitas vezes. Porque eu ficava com raiva, porque eu estava vendo um negócio, quando a gente teve a fábrica, tudo, e ele não ouvia. Não adiantava falar, não, porque você cismou com esse, você não gosta daquele. E eu falei isso para Deus, e Deus me disse isso. Ele é o cabeça. Eu trato com ele. Fica na tua posição e me devolve que eu falo com ele. Doeu um monte de vezes, porque é aquilo que a gente aprende. Às vezes eles não vão ouvir na hora. Se eles não ouvem, a consequência vem para nós dois, né? Mas se eu me alinho, Deus nunca vai deixar a gente na mão. E eu aprendi isso muitas vezes. Se eu vou para Deus, né, quando ele não está ouvindo, porque às vezes eu falo, meu Deus, o Senhor dá visão, só mostra tudo, esse homem não está vendo nada, como é que fica? Né? Vai orar. Eu tive que aprender isso muitas vezes a duras penas. Vai orar, que Deus vai falar com ele, né? A gente encontrou uma irmã no casamento da Patrícia semana passada, que ela disse que aprendeu, né? Que ela queria vir para o casamento da Patrícia, o marido dela falou assim, mas eu nem conheço ela, como é que você vai querer vir para cá, né? Não sei o quê. Ela falou, mas é importante para mim, colocou tudo. Ele falou assim, não vou. Aí ele saiu, ela falou assim, olha, Deus, inclina o coração dele, para mim é muito importante. E ele saiu falando, olha, eu vou comprar passagem para outro lugar que eles iam. Aí ele chegou à noite e falou para ela, olha, comprei as passagens para São José. Ela falou, pastor, eu aprendi. Fecha a boca e vai para Deus. Fecha a boca e vai para Deus. Eu achei muito engraçado ela falar. Porque ela está 3 meses de casada. E ela aprendeu isso. Mas só para a gente terminar, a palavra de Efésios 5:33 diz assim. Portanto, cada um de vocês também ame, está falando para o homem primeiro, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. É que nem a gente fala do perdão. A Bíblia não fala que eu tenho que perdoar, mas se meu pai, e honrar meu pai e minha mãe. Mas se ele for bêbado, como é que eu vou honrar? Se ele matou alguém, como é que eu vou honrar? Se ele é agressivo, como é que eu vou honrar? A Bíblia não fala que tem um senão. Olha, se acontecer isso, você não vai fazer. E da mesma maneira a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher e a mulher tem que respeitar. Então uma das coisas que os dois têm que viver é isso. Será que a gente pensa no respeito na hora que a gente está se comunicando? Porque a gente está falando isso porque a gente tem que entender que não dá para ficar discutindo relação no casamento. Se a gente tem comunicação, a gente não discute relação, a gente conversa, né? Mas será que tem respeito, né? Será que, não, porque eu não vou fazer porque minha mulher não me respeita. Eu não vou fazer porque ele não me ama. Quando você lê Pedro 3:1, né? Que fala da mulher, começa lá falando que a mulher, se o seu marido não é ganho com palavras, seja ganho sem palavras. Aí ele fala assim, aí a gente pega aquele versículo e fala, né? Pro homem, lá acho que é no 7. Se você não tratar bem a sua mulher, suas orações não vão ser respondidas. Mas aí quando a gente pega aqui, sumiu aqui que essa Bíblia aqui eu uso menos. Logo em seguida, ele fala assim, olha, espera aí. Agora eu vou achar que é importante. Que a gente usa o versículo. Tá vendo? Meu marido não me... Eu tenho que ficar agora me comportando direito, ficando quieto em oração. É 1 Pedro 3, né? Aí, no 1 ele fala que a mulher tem que ser igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E aí no 7 ele fala, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Mas a gente fala que a Bíblia tem um contexto em tudo, né? Olha o que fala em seguida, porque primeiro falou com a mulher, depois falou com o homem. Mas no versículo 7, do 8 em diante, ele fala assim, o tema na minha Bíblia está assim, vida exemplar, cristã e amor fraternal.
Aí ele fala assim, ó, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ele está falando para os dois, não está falando mais para um ou para outro. Não pagando mal por mal, nem ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados a fim de receber bênção por herança. Aí ele fala o quê? Olha, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não está falando nem para um nem para outro, está falando para os dois. Agora, olha o que acontece. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, às vezes eu falo para a mulherada, não adianta falar que o marido não te trata bem e Deus não vai ouvir a tua oração. Se você não trata bem, ele não vai ouvir a tua também. Né? Então, da mesma maneira que a Bíblia fala que como ribeiros de água, é o coração do rei na mão do Senhor. Se eu for para Deus, como eu aprendi, Deus vai inclinar o coração do meu marido. Agora, se eu não fizer porque o outro não faz, a Bíblia está dizendo, ó, não funciona nem para um nem para outro. Porque se os dois não fizerem, eu não vou ouvir a oração de ninguém. E se eu quero promover a paz na minha casa, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Por isso que eu falei, quando a gente não olha para a gente, só olha para o defeito do outro, vai dar ruim. Por quê? Porque a Bíblia não tem jeito. A Bíblia, Deus não fica de um lado só. Então hoje, a gente vai fazer algo aqui agora, que a gente pensou e a gente se dividir em grupos menores. Para quê? Ah, vai demorar, esse culto não vai acabar? Vai demorar no máximo meia hora. Que horas são, Cleusa? 9? Então, vai demorar 20 minutos, então. Mas qual é a nossa proposta? Que hoje a gente olhe isso, né? Ah, mas eu estou muito bem no casamento. Eu também, mas eu preciso mudar. A Bíblia fala que a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Então, eu estou em obras, você também. A gente pode não querer, mas que a gente continue em obras, continua. Então, que a gente possa olhar. Às vezes a gente pode se reunir agora e alguém vai dizer, gente, eu quero dar graças a Deus porque eu estou conseguindo me comportar direitinho, entender o que Deus tem. Ou não. Ah, a gente vai fazer uma ministração? Não, a gente vai colocar diante de Deus. Talvez até para a gente se conhecer aqui. Mas o mais importante que a gente queria era isso, que vocês pudessem refletir. Hoje a gente foi para São Paulo rápido, saí da escola do João Davi e levei um tombo daqueles de pagar um mico. Estou com um negócio machucado que eu tive que puxar a calça aqui agora, machucou meu joelho. Meu pé estava doendo, ficou uma bolinha. No imersão eu tinha torcido esse pé. E hoje eu torci o outro. Já descobri que foi por causa de um babucho, um tamanquinho meu, que eu caí das 2 vezes por causa disso. Né? E a gente orou na ida, que a gente estava divergindo por causa de um negócio que os casais sabem, uma coisa boba que era falar dos cursos. E aí eu falei, tá bom, então você faz como você quiser. Eu pensei dele falar de outra forma. E a gente encerrou o assunto. A gente podia ter até discutido no carro, porque a gente estava completamente divergente naquela coisa boba, né? Mas ele falou, você quer fazer do jeito que você quer? Eu falei, não, faz do jeito que você quer. Então pronto, a gente se entendeu, cada um fez como a gente tinha combinado. Senão a gente ia brigar por causa de uma coisa boba, porque Satanás, ele quer roubar. Aí eu saio da escola, levo o maior tombo que teve que o tio da escola, o outro tio me ajudar, porque ele tinha ido pegar o carro. A Tata, minha filha, estava junto, achou que eu já tinha machucado o pé mesmo. Eu falei, olha aqui, Satanás, hoje você não paralisa a gente de jeito nenhum. Começou com a confusão, depois para paralisar. Meu pé está doendo muito, está doendo até aqui. Mas eu falei, não quero mais ser roubada, né? Não quero ser roubada até de estar aqui na frente, que quem me conhece sabe que de vez em quando eu gosto de cuidar de mulheres, mas fala com mais gente, às vezes eu não gostava, mas eu gosto agora. Mas o que eu quero dizer é isso. A nossa proposta hoje, a gente, nem que seja para você falar, olha, está tudo bem, ou então ora por mim. Mas a gente queria separar agora e que vocês pudessem ter esse entendimento. A gente tem todo esse tempo de casado, mas precisa mudar ainda muita coisa. A gente está aprendendo, né? E a gente, com mais tempo, a gente precisa não prestar atenção para não deixar de fazer muita coisa que é boa no casamento. Quem começou tem que aprender e quem está no caminho tem que preservar. Então a gente tem sempre que preservar. E essa é a nossa ideia hoje. Amém? Então, como a gente não está com muitos casais, vem cá, Guilherme Silvia, vai Silvia e Cleusa, Wanderson e a Marilza,
Rodolfo e a Rosa Helena, e a Wanda e o Ricardo. Por favor.